Senhor Didier, e de algumas outras pessoas ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, ele fala isso, né? Vamos ver agora a capa. Vocês veem a capa? Tem um Evangelho aí? Tem, mas não é original, né? Ah, mas tem uma surpresa. Tem aqui, ó. Tem aí? Esse é novo. Pode ser um novo ou velho. Olha, se ele não tiver a capa original aqui, eu compro ele de vocês e jogo no lixo, tá? Essa aqui não é a original, tá? Eu estou procurando aqui dentro. Ah, tem aqui. Contém? Ah, é a mesma. Aqui, ó. É a mesma coisa. Contém. A capa de O Evangelho segundo o Espiritismo se tornou a contracapa da tradução em português. Esta aqui era a capa do Evangelho segundo o Espiritismo. É a que eu vou mostrar agora para vocês. Esta daí. Certo? É claro que na edição aqui não está mais a imitação do Evangelho. Obrigado. Essa é a capa da primeira edição. Depois ele só tirou a imitação. A minha pergunta é: quanta informação pode conter uma capa? Né? A gente vai passar aqui os próximos 15 minutos só vendo a capa. Tá bom? E os outros 15 vendo. Aquele relógio está me traindo. Isso. Não, Ele está adiantado 10 minutos. Que bom. Senão o impossível fica mais impossível ainda. 40 deu. Vamos então passar para a imitação do Evangelho. Por que imitação do Evangelho? Eu consulto, as palavras, elas mudam de língua para língua. Né? E mais do que isso, elas numa mesma língua mudam o sentido ao longo do tempo. Bom, tem aqui o Castelar, tem o Luiz aqui que não me deixam mentir sozinho, né? Então o que eu faço quando eu quero saber o significado de uma palavra? Eu vou no dicionário francês que Kardec usou, que é o dicionário da Academia Francesa do ano de 1832 a 35. Era a 6ª edição. Tem na internet para quem quiser consultar. Você bota a palavra, tem lá a versão que Kardec tinha em mãos. Então, quando eu leio uma definição de uma palavra lá, é a definição corrente naquela época. Imitação naquela época, no dicionário da Academia Francesa, é assim. Imitar diz-se de um escritor ou artista que busca levar às suas obras o estilo, o gênero, a forma de outro, ou de um livro cuja ideia principal ou plano foi baseado ou sugerido por outra obra. Faz todo sentido, né? Um livro cujo tema foi baseado ou sugerido por outra obra. Então, o professor Allan Kardec estava assim, do ponto de vista linguístico, ele estava dentro de uma perfeição absoluta. Estava usando a palavra corretíssima para dizer o que ele queria dizer. Mas o senhor Didier falou, tá bom, tá correto, professor e tal, mas vamos tirar. Certo? Porque pega mal, tem outras acepções para essa palavra. Até explicar o significado dela vai demorar um pouquinho. Mas é só para não dizer que Kardec é maluco, colocou isso aqui da cabeça dele, estava dentro do dicionário da época dele. Segundo o Espiritismo, né? Algumas pessoas não vão se atentar, mas as obras da codificação espírita são 5 obras básicas, das quais só 3 têm o subtítulo segundo o Espiritismo. E são exatamente as 3 últimas. O Evangelho segundo o Espiritismo inaugura a era das obras segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, depois vem a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Kardec vai explicar na introdução do Evangelho. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros. Ou seja, ele está falando dos autores sacros clássicos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Então ele diz dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Muitos pontos dessas obras, em geral, são incompreensíveis, alguns até parecem irracionais. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade. Então, por que é segundo o Espiritismo? Porque ele vai chamar o Espiritismo de chave, que vai abrir
esse baú de conhecimentos que está lá nas obras do Evangelho, na Bíblia e nos autores sábios. Então, por isso que a obra Imitação do Evangelho é segundo o Espiritismo, porque ele utiliza a chave do conhecimento espírita para dar acesso ao conhecimento oculto nessas obras. Ainda na capa, está escrito assim: a explicação das máximas morais do Cristo. Olha como Kardec era lúcido. Ele diz o seguinte, que o Evangelho, os Evangelhos canônicos, podem ser divididos em 5 partes. Das 5, ele só vai selecionar uma para estudar. Vamos ver que partes são essas? As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os atos comuns da vida do Cristo, quantos anos ele tinha, por que cidades ele passou, atos comuns da vida do Cristo. Os milagres, as predições ou as profecias, as palavras que serviram para os dogmas da igreja, os ditados que se tornaram assim, bases para, por exemplo, a teologia católica, mas que não dizem respeito à parte moral, são só eventos assim marcantes, né? Então, as passagens que formaram os dogmas e, finalmente, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. É por isso que na capa do Evangelho está a explicação das máximas morais do Cristo. Ele não é uma explicação sobre todo o Evangelho, ele é uma explicação sobre as máximas morais do Cristo. Uma das 5 partes de que se compõem os Evangelhos canônicos. Tudo bem? Esse é o objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. E aí Kardec foi genial. Vocês podem ver que existem pessoas que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo e não são espíritas, porque são interpretações do Evangelho canônico. Sua concordância com o Espiritismo, está na capa. Então, a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo. Então, ele vai pegar as máximas do Cristo, ele começa os capítulos com as máximas do Cristo, morais, e ele vai fazer a comparação e a concordância com o Espiritismo. Na verdade, uma parte da introdução é só essa concordância, quando ele vai estudar que desde Sócrates e Platão havia uma iniciação das ideias cristãs, isso passa por Jesus e culmina no Espiritismo. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade, nas diferentes épocas da humanidade. Aqui, Espiritismo considerado como princípios da doutrina espírita. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças, nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga novos horizontes do futuro, ele projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então é isso que o Espiritismo tem a colaborar com a interpretação do Evangelho. Ele lança luz sobre aquilo que era incompreensível no passado e que com os esclarecimentos espíritas passa a ter sentido. Por isso que na capa está escrito sua concordância com o Espiritismo. A próxima frase é: e as suas aplicações às diversas situações da vida. Por isso que quando a gente vem aqui falar do Evangelho, não hoje, que é uma estrutura didática, mas algum tema do Evangelho, esse tema tem que ser aplicável à vida das pessoas, porque se ele não for, você falou de qualquer coisa menos do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, as aplicações à vida prática são tão importantes que estão na capa do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai dizer assim, esse, entretanto, seria um trabalho material, que por si só apenas teria secundária utilidade. É só você ver nas livrarias aí, teorias sobre Jesus, que falam que Jesus era isso, Jesus era aquilo e tal. Aí você espreme, o que de útil tem ali? Nada. A única utilidade daquilo é fazer vender e tornar o autor milionário. Aqui tem que ter utilidade. Esse aqui não é mais um livro sobre o Evangelho. Ele tem que ter utilidade na vida prática das pessoas. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida.
foi o que tentamos fazer, é modesto, né? Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então é isso que o Evangelho tenta fazer. Explicar as máximas morais do Cristo, a concordância dessas máximas com o Espiritismo e dessa combinação levar à aplicação nas condições práticas da vida. E lá embaixo, está escrito por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos, e lá embaixo tem uma frase, a frase que está na capa do Evangelho é assim: não há fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejam que Kardec é preciso na sua colocação. Olhar a razão face a face, quem é que olha face a face outra pessoa? É quem não tem medo da outra pessoa, é quem quer dialogar com a outra pessoa, é quem está ali para somar com a outra pessoa. Então, quando a religiosidade começa a ter a dignidade de olhar a razão frente a frente, é porque ela não tem mais medo da razão. Olha que coisa bonita. A partir do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não preciso separar o meu cérebro em religião e ciência. Um olha para o outro face a face. E Kardec vai explicar isso lá na introdução. Toda a gente admira a moral evangélica. Todo mundo gosta. Acha bonito, acha legal. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Todos. Jesus andou sobre as águas, ele chora. Todo mundo gosta do Evangelho, né? Aí ele vai dar um alerta. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Ele vai na igreja, lá, os últimos serão os primeiros serão os últimos, aí se emociona, mas ele não penetra o Evangelho, ele repete certas máximas. Né? Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e muitos, e menos ainda, são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Olha, o que Kardec tenta fazer é fazer com que nós sejamos esses poucos aqui. E que esses poucos no futuro sejam muitos. Vamos ver a estrutura didática? A estrutura didática do Evangelho segue a mesma estrutura didática de todas as obras da codificação espírita. Isso está lá no livro A Gênese, no capítulo 1, item 14 do livro A Gênese, em que ele vai dizer assim: o Espiritismo, na sua estrutura, procede exatamente da mesma forma que as ciências convencionais. Que forma é essa? São 4 passos, tá? Eu vou fazer com a mão aqui. Fatos novos se apresentam. Então, a primeira coisa que ele vai falar em todos os livros da codificação são os conceitos. Você começar no livro dos Espíritos é assim: que é Deus, que é matéria, podemos dizer que Deus é matéria, que é espírito, espírito e matéria são a mesma coisa, Deus é espírito, o espírito foi criado desde sempre. Conceitos. Fatos novos se apresentam. Então, ele vai estudar os fatos e os conceitos. Ele os observa, compara e analisa, que ele vai aprofundar no objeto de estudo dele. Deduz-lhe as leis gerais. Ou seja, ele observou, comparou, analisou, ele vai tentar dali tirar assim: olha, a lei geral desse objeto é essa daqui. No livro dos Espíritos isso fica fácil, porque as leis morais são as leis gerais para o Espírito. E o 4º passo é: deduz-lhe as consequências, as aplicações úteis. Fatos novos se apresentam, eles observam, compara e analisa, deduz as leis gerais e estuda as consequências. Essa é a estrutura didática de toda a obra kardeciana. E a gente vai ver essa estrutura aqui no Evangelho. Está na Revista Espírita assim: o Evangelho segundo o Espiritismo, 3ª edição, revista, corrigida e modificada. Então, a 3ª edição do Evangelho é o equivalente à 2ª edição do Livro dos Espíritos, em termos de ser definitiva. Certo? Essa edição aqui é a que a gente tem na tradução. Kardec vai dizer assim: esta edição foi